Bankai apareceu e dessa vez ela é mais casca grossa até agora. Porque enquanto a maioria tá passando vergonha, o Komamura mostrou quem realmente merece ser chamado de capitão. Mas fora isso, a gente ainda teve o Ichigo recebendo um novo poder que explica como é que ele vai fazer pra vencer a guerra. É muito importante, isso muda tudo agora, galera. Vamos pra esse vídeo. Aí uma coisa que pouca gente sabe, nerd também é fã de futebol, que isso? Eu, por exemplo, acompanho tudo do Cristiano Ronaldo. Você viu a negociação multimilionária pra ele ir pro Al Nassr? O cara vale mais que o peso dele em ouro. Agora imagina você também sentir a sensação de comprar um CR7 pro teu time. Se você não sabe, Cristiano Ronaldo virou uma NFT. Quer dizer que você pode ser dono de um item virtual exclusivo dele. Já pensou nisso? Só seu. Aí esse é outro nível de fã, né? É fã investidor pra ter um CR7 no patrimônio. E tem mais, quem tiver as NFTs mais raras ganha uma viagem totalmente paga pra Arábia Saudita, mais sessão de treinamento com o próprio CR7. Se você ficou curioso, vem no link da descrição aqui e pra abrir a conta na Binance é grátis. Vai lá conferir, porra, galera, me marrei demais. Inés Transpeter aqui, Bankai, tá bom demais, Bleach tá maneiro demais, que emoção, galera, mais um episódio épico com mais uma Bankai épica pra conta da gente aí. Pô, fala sério, uma Bankai super casca grossa por episódio, era tudo que a gente queria, tudo a gente pediu, cada episódio é uma Bankai nova, porra, não é bom demais? E diferente da Bankai do Shinji, que a gente não tinha visto nem no mangá, a do Komamura já tinha aparecido, né? Mas ela tem um peso e uma importância maior. Pô, é um cachorrinho usando Bankai, não tem coisa mais maneira que isso. Na boa, galera. Claro, é um lobisomem Shinigami super casca grossa? É! Mas no final das contas era só um doguinho, galera. Pensa bem, um doguinho, né? É tipo o Rocket Raccoon, né? Agora o cachorrinho deu uma crescidinha. Bom, mas antes do Komamura chegar pra salvar o dia, a gente viu que o Shinji não durou nem 5 segundos na luta contra a Bambieta, mesmo começando a vantagem. E eu vou te falar, galera, o pouco caso que estão tendo lá com os capitães dessa temporada é absurdo, né? Eu tô chateado. Pô, parece que estão com horário, que estão cumprindo tabela, porque não é possível que aquelas lutas lá maneiras das outras sagas viraram lutinhas de 1 minuto agora. A gente tá falando dos fucking capitães. Isso é uma loucura, e a maioria dos Shinigamis tá sendo feito de otário nesse arco. Mas esse, com certeza, não foi o caso com o Komamura, que foi muito casca grossa, entregou tudo. Já vou falar. Calma, rapaz. Calma. Logo depois de salvar o coitado do Shinji, o Komamura já chegou com um plano pra lidar com as bombas da Bambieta. Já tava na cabeça dele. E você pode estar se perguntando, ué, Peter, que plano? Não se perguntou isso agora? Não. Não? Não. Bom, eu não vi plano nenhum. Pois é, meu caro Megatref, isso porque o episódio cortou uma cena que era o Komamura pensando nisso. Basicamente, ele sabia que qualquer explosivo tem um delay na ativação. Então assim, com uma armadura que anulasse a força do impacto e com um corpo rápido pra desviar o projétil antes da explosão, ele ia conseguir defletir ataques explosivos. O que, em teoria, fazia sentido, e era muito maneiro, concorda? Mas, na prática, a Bambieta fazia o ataque dela, transformar o alvo dela numa bomba e explodir ali. Então, ela não ativava a bomba em si, o que é muito apelão, né? Aliás, todos os poderes de Blitz são apelões, né? Tipo, são muito exóticos, mas esse da Bambieta também é outro poder exótico, muito apelão por causa disso, que ela faz explodir no alvo, né? Ela ativa quando tá no alvo. Então, ela teve que fazer o Komamura recalcular a rota e partir pra Bankai de uma vez. Galera, depois da Bankai dele ser tão maltratado nas outras temporadas, dessa vez ela brilhou de verdade. Isso porque a técnica Jinka aumenta muito o poder do Komamura e faz com que ele e a Bankai sejam imortais. Galera, pensa o seguinte, se um samurai gigante era sinistro, imagina um samurai gigante e zumbi ainda por cima. Olha como é que eu tô. Por isso que ele conseguia ir pra cima das explosões sem medo de ser feliz, né? Já que tanto faz o dano que ele tomasse, ele não morria. Porque quando a Bankai tira a armadura, ela tira a vida dela junto. Aí é como se fosse o espírito dela, que nesse caso aí é a Ryatsu pura. E galera, presta atenção. O Komamura ficou tão poderoso que mesmo com a Bankai ele batia tão forte, tão rápido, que as explosões da Bambieta não explodiram a tempo. Olha isso. Ou seja, ele já estava devolvendo as explosões como se a espada fosse um taco de beisebol, entende? Ainda deu uma lapada tão forte que venceu de uma vez. Uma lapada. Sério, foi sinistro, ainda deu uma vibe de Attack on Titan, sabe, nesse episódio. Com aquela cena do Yorohabar, vendo ela de longe lá, como se fosse o titã colossal. Ainda mais porque o cachorro velho que deu poder pro Komamura falou pra ele entregar o coração dele, que é o famoso Shinzo Sasageyo. E foi muito maneiro que aumentaram a lore de Bleach, mostrando mais desse clã, que a gente não sabia praticamente nada deles até agora. E agora a gente sabe que são um clã de lobisomens, e por terem um caráter meio questionável, eles foram condenados a viver como feras. Inclusive a gente viu que o cachorrão lá é bem FDP, né, porque diferente do Komamura, que tinha um senso de justiça, o cachorro queria que o Komamura caísse pro lado da vingança, né? E obedecesse essa natureza de ódio deles. E como o Komamura... Aliás, é difícil eu falar isso, né? Bom, Komamura não ouviu as palavras dele mesmo, aí deu no que deu. O que é louco, porque o Tolkien lá no céu, pô, deve estar pensando quão hipócrita o Komamura foi de dar sermão nele e acabar fazendo a mesma coisa depois.
Se bem que onde eles estão agora já é tipo o céu, né? Acho que eles já estão no céu. Enfim, foi maneiro que eles abordaram esse paralelo entre os dois nesse episódio e o Komamura reconheceu isso. Enquanto Tolkien tinha noção que era um hipócrita, porque ele era um dos que mais falava sobre justiça e acabou indo pela vingança, o Komamura se desviou do caminho depois da morte do Yamamoto e logo viu que ele estava errado. Ou seja, o Komamura é basicamente o cachorrinho do pra sempre ao seu lado, né? Só que em versão Shinigami, não é? E aí depois da surra que o Komamura deu na Bambieta, deu pra ver que as amigas dela estão aprontando alguma com ela. Mas quem realmente foi aprontar alguma coisa foi o Ishida. Porque logo depois que o Kangdu e o BG9 apanharam, o Ishida apareceu ali pra buscar eles. E bom, galera, você já deve imaginar que o Yurrabarra não é exatamente o cara mais compreensível do mundo. Então os dois já vão ganhar um puxão de orelha, e que puxão, né? Mas claro, tenho certeza que com a cartinha de advertência, palavra de incentivo, já vão ser o suficiente. E galera, não tem muito o que falar da luta do Mask the Masculine, porque por enquanto a luta não começou, então não tem muito o que falar. Porque ver os três ali sendo tratados como um figurante é um descaso total, é loucura. Porque é só você pegar o Ikkaku e o Michika lutando contra os Arancas e comparar com essa luta rushada de agora e ver a diferença de como foram jogados de lado. Tá acontecendo isso, ok? Mas pode ficar tranquilo que o próximo episódio promete uma luta, tipo, muito maneira também. Luta maneira. Confia no que eu tô falando, eu sei o que eu tô falando. Ainda mais porque a gente já viu o Kensei chegando todo casca grossa, até fazendo uma referência daquela cena do Luffy segurando o pé do Dom Flamingo, ok? Mas o mais importante é que lá em cima é o Palácio das Almas. Então os dois que estão caindo do céu são o Renji e a Hulk, galera. E eu vou te falar, esses dois vão dar um show, um show. Esquece tudo que vocês sabem sobre eles, ok? Esquece, apaga. Porque a versão 2.0 desse casal é a mais casca-grossa de todas. E pra finalizar, claro, o Ichigo finalmente terminou a passagem. No finalzinho, veio a maior aprovação de todas. Mas ele mostrou que é muito casca-grossa, aguentou tudo, tá bom demais essa aprovação do Ichigo. E galera, a cena que tava no trailer do Ichigo, recebendo todas as cores, finalmente apareceu e dá pra gente teorizar o que isso representa. Porque são basicamente 4 cores indo pro Ichigo e talvez represente as 4 raças que são Shinigami, Hollow, Quinch e Fullbring. O azul provavelmente é o Quinch, o vermelho eu chuto que seja o Hollow, o amarelo seja o Shinigami, porque é a cor da Ryatsu do Ichigo lá, e verde pro Fullbring. É o que eu acho. E como o Ichigo é tudo isso, ele é o único que é capaz de entrar em sincronia com esse poder. Dá um match com o Rei das Almas. Tá chegando, o bicho tá chegando, sai da jaula. E entrar em sincronia com ele talvez seja mais do que só saber que o Ichigo pode substituir o rei. Porque talvez ele tenha ganhado um poder diretamente dele também. Em algumas cenas, o Ichigo tá vendo o olho do Rei das Almas. E também tá com mais 4 pupilas. E é aí que talvez explique por que o Yurrabarra tinha tanto receio da bancada do Ichigo. Porque talvez o Ichigo tivesse entrado em contato com um poder parecido com o do Yurrabarra, que é o Todo-Poderoso. Porque assim, galera, falando sem dar spoilers, o que eu posso dizer é que só força bruta não é suficiente para vencer o Yurrabarra, esquece. Por mais forte que o cara seja. Então talvez o Ichigo tenha conseguido algum tipo de counter nesse momento. Acho que aconteceu isso. E assim, galera, só teorizando mesmo, né? Até porque isso não tá no mangá. E o autor deixou muita coisa sem explicação. Vocês podem estar achando que eu tô vendo o mangá e teorizando aqui. Não. Tô falando pra vocês que eu tô vendo no anime. Então não perde o próximo episódio, porque o Ichigo provavelmente já vai estar de volta e ainda vai ter uma luta muito casca grossa pra gente analisar junto aqui semana que vem. Porra, vai ser bom pra caramba. Tá chegando muita coisa, galera. Ichigo vem que empate, galera. Vai chegar. Segura. Tá assistindo? Comenta o que você tá achando, galera. Vai ser muito importante você estar aqui com a gente no próximo vídeo. Por isso já se inscreve e ativa o sininho. Valeu, galera. Fui!